mas tudo bem. A live de hoje é sobre o grande ícone, porque o Ocidente tem mania de criar os seus ícones. Falaram do Apache na Guerra do Golfo, só que o Apache foi para lá lutar contra a galinha morta. Foi para lá lutar contra, principalmente, blindados que apareciam como mágica na sua tela, porque, como a Rússia, na época, totalmente subserviente ao Império Americano, recebeu os codecs, os códigos de todos os equipamentos que estavam lá, e eles iluminavam na tela. Aparecia na tela, era só escolher o alvo. Você estava junto com 40 países contra um país sozinho, sem tecnologia, sem nada. O único país que poderia aportar algo, em tese, ao Iraque seria a Rússia. E a Rússia fechou as portas e apoiou a guerra lá do Golfo. Então, o que aconteceu? O que sobrou foi isso aí. O que sobrou foi essa desgraça aí. Então, agora nós temos realmente um símbolo. O símbolo vocês viram aí no vídeo. Um míssil destruiu a cauda de um Kamov, um Ka-52, e ele voava tranquilamente. Afinal de contas, o que é um Ka-52? Um Ka-52 é simplesmente um helicóptero russo que começou a voar em 82. Em 82 começaram os projetos dele, acho que ele entra como Ka-50. Tá? É o Tiger Shark, ou Black Shark. Ai, meu Deus do céu. Tiger Shark. Ka-50. O Ka-50 era monoposto. Tá? O Ka-52 é uma evolução, é biposto. Ele é uma evolução do Ka-50. Principal característica que você enxerga num helicóptero desse: ele é coaxial, tem dois rotores, dois conjuntos de asas rotativas. Aquilo ali são asas rotativas, para quem não sabe. Aquilo não é hélice. Se você falar hélice para um piloto de helicóptero, ele vai querer briga com você. Aquilo não é hélice. Aquilo ali são asas rotativas. E no caso a dele contrarrotativa. Giram em sentido contrário, anulando o efeito torsional contrarrotativo. E isso evita mais um ponto vulnerável nos helicópteros. Os helicópteros de guerra têm como ponto vulnerável o rotor de cauda, que é um sistema complexo de eixo cardano, uma série de eixos coxins, sistema complexo que aumenta sobremaneira o número de falhas. Você tem alguns tipos de rotores de cauda. Você tem o próprio rotor de cauda do Apache, que é um rotor aberto. Tem o Dauphin, que tem um rotor tipo Fenestron, aquele francês que é carenado, bonito, né? Você vê o rotor interno, ele é mais seguro, ele é mais eficiente, é mais caro, mas obedece o mesmo princípio. E tem o Notar, o Notar. Notar é no tail rotor, tá? Não tem rotor de cauda. Tá? Por quê? Porque ali existe uma janela controlada, onde a emissão de gases da turbina passa por ali e faz o efeito de anulação torsional. Eu só vi no Hughes 500. Se alguém entende aí e viu em outro, tudo bem. E tem o sistema contrarrotativo, esse aí. Esse nosso pássaro de aço e muita fibra de carbono e muita proteção, esse tanque voador, tem um canhão de 30 milímetros no nariz e uma suíte de armas nos seus pods laterais de fazer inveja. Ele usa mísseis ar-terra, anti-radiação, anti-blindados e também ar-ar, como a gente vai ver mais para frente. Uma gracinha dessa está custando em torno de 16 a 20 milhões de dólares, tem uma velocidade de cruzeiro de 270 quilômetros por hora, tem uma velocidade máxima de 315 quilômetros
e um alcance médio de 500 a 700 quilômetros, em alguns casos podendo ir a 1.000 quilômetros. Tá? Mas é casos especiais, com simplesmente tanque reserva e outras cositas mais. Ele tem 16 metros de comprimento, tem uma altura de aproximadamente 5 metros e tem uma área de rotação, uma área de rotor de 330 metros quadrados, porque o diâmetro do seu rotor são de 14,5 metros. Então, ele tem uma área alar de 330 metros. Ele consegue levantar voo vazio com 7.500 quilos, 9.900 carga plena e 11.000 quilos carga máxima. O teto operacional dele é de 18.000 pés, ou 5.000 e poucos metros. A velocidade de ascensão dele é de 12 metros por segundo. Hoje você está tendo uma Wikipédia. E ele pode levar, além do seu canhão, ele pode levar 80 mísseis, 80 foguetes não guiados de 80 milímetros, ou 20, os S-8, e 20 de 122 milímetros. Também pode usar 12 mísseis 9K-121 Vickers, e a cereja do bolo é usar um Vimpel R-73 ar-ar, com que faz que ele se transforme numa aeronave de combate, podendo enfrentar, em tese, até um avião, como já enfrentaram, como enfrentam. Ele pode usar um Vimpel R-73, que pode ir até um R-74, com alcance de 40 quilômetros, de 20 a 40 quilômetros. Também pode carregar 4 bombas de 250 quilos ou 2 bombas de 500. Ele usa um radar AESA eletrônica, de varredura eletrônica, da Creta, que tem um alcance de grandes alvos de até 180 quilômetros. Eu fico admirado com a capacidade dos radares russos em alcance para grandes alvos até 180 quilômetros, porque existe um K-52, que esqueci agora um pouquinho a nomenclatura, a gente tem que lembrar de tudo, né? E é o seguinte, ele é marinizado para ataque ao mar. Então, esses 180 quilômetros é mais ou menos para esse tipo de ataque. Para voar, ele usa 2 turbinas VK2500 da Klimov, que são derivadas da TV3-117 VMA. São alta performance e baixa manutenção. Tem várias nomenclaturas, a última delas são os 2500 P1, que já tem FADEC, que é o controle eletrônico do motor. O que isso faz, Rubem? Ele controla eletronicamente o motor, otimiza o sistema de funcionamento, temperatura e confiabilidade para o seu deleite. Se você quiser comprar um para brigar com o seu vizinho, está aí uma grande pedida. O nosso famoso K-52, o Alligator, que o resto é história, o resto é só mostrar. Um só destruiu uma coluna de 10 blindados, sendo que 2 eram os famosos Leopards. Leopard foram para o saco. Ele está fazendo a festa, mas não faz desde hoje. E, além de tudo, ele é o único helicóptero do mundo que tem assentos ejetáveis. Mas ele vai bater nas pás. Não. Há um sistema ali de ejeção das pás. É um processo simultâneo, ou em sequência, aonde as pás são ejetadas, a carlinga é ejetada, e, por último, o piloto e o artilheiro e navegador também são ejetados na segurança possível de um campo de batalha, porque tudo ali pode ser reposto, menos eles. O número atual de K-52 em serviço são números que são segredos. Você tem números ocidentais aí que pouco condizem com a realidade.
A Rússia nunca foi de abrir o número de equipamentos. As pessoas contam. Então, hoje, nas duas versões, existem, teoricamente, oficialmente, 130 a 140 aparelhos. Perderam alguns na Ucrânia, sim. Os números são sigilosos, tá? Os números são sigilosos, mas o índice de sobrevida é assustador. Eu vi no começo da batalha um helicóptero desse atingido, pesadamente, atingido, e ele foi dado como caído, mas não caiu, ele desceu, teve um impacto, desce o piloto e o artilheiro, tá, de fuzil na mão, para o campo, e o helicóptero foi abatido dessa forma. Ele fez um pouso forçado. Ele realmente, os números, se você for perguntar para a Ucrânia ou para o velho da espingarda, foram abatidos mais de 1.500 deles, apesar de, no fronte, calcula-se que tenham entre 40 e 60 dessas aeronaves. Foram deslocados, por isso foram deslocados mais 13 ou 18 para a Crimeia agora, para fazer a proteção. É um verdadeiro tanque voador, e se você tem um símbolo hoje na guerra como absoluto, com uma capacidade ímpar, afora as contramedidas eletrônicas, porque ele também é capaz de carregar o sistema Kibin. O sistema Kibin é o sistema aerotransportado de defesa e guerra eletrônica, inclusive cegando radares. Ele pode carregar isso. Todos estão equipados com isso? Não. Mas é um helicóptero fantástico para isso. É um verdadeiro cavalo de assalto, um tanque voador. Ele é o Armata dos céus. Ele está um nível acima de todo. Melhor, muito superior ao Apache, mas muito superior ao Apache. O Apache está no nível do 28. Tá? Para menos. Por quê? Porque as aeronaves de asa rotativa russa são inigualáveis, são os maiores e mais eficientes helicópteros do mundo. Pergunta se a ONU voa helicópteros ocidentais na África. Pergunta se a ONU voa em helicópteros ocidentais em áreas de alagamento, de enchentes conturbadas. Veja se você vê algum helicóptero americano, inglês ou qualquer que o valha, rodando na África, rodando em lugares inóspitos, aonde não tem manutenção, a manutenção é frágil, tem que ser feita de qualquer jeito. É 4 ou 5 indianos daquele que faz aquela comida bonita de rua, consertando uma aeronave daquela. Pergunta quem é que voa na África. Pergunta quantos Sikorsky tem, quantos Agusta tem na África. Vai lá. Quem se aventura male são os Super Puma, alguns franceses. Pergunta se tem Eurocopter voando lá. Quem voa nesses lugares, quem voa na Ásia, quem voa na Oceania, quem voa na África, quem voa em lugares onde não existe nada, com um nível de segurança altíssimo, são os helicópteros russos, soviéticos, muitos da era soviética.